E apresentarei o artigo Utilização do Business Intelligence para apoio em tomada de decisão em farmácia pública no sul de Minas Gerais. De minha autoria e do professor Alexandre Ferreira de Pinho, da Universidade Federal de Itajubá. O Business Intelligence, ou BI, ou Inteligência de Negócios, é um conceito relacionado à gestão de informações, tipicamente usado como termo guarda-chuva para descrever um processo que melhora as tomadas de decisão utilizando um sistema de suporte. A proposta da pesquisa foi a utilização do BI para possibilitar a contextualização de dados e a apresentação de relações de causa e efeito por intermédio do desenvolvimento de uma ferramenta computacional, permitindo a melhoria das tomadas de decisão do Serviço de Assistência Farmacêutica de um município do sul de Minas Gerais, que apresenta um alto custo de manutenção, sendo comuns eventos de desabastecimento, descontinuidade de fornecimento e perda de medicamentos. Assistência farmacêutica, aqui representada pelo ciclo da assistência farmacêutica, refere-se ao conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando seu acesso e uso racional. A dispensação foi a atividade que gerou os dados da pesquisa e se refere ao ato do profissional farmacêutico de proporcionar medicamentos a um paciente com orientações sobre o seu uso adequado. Os sistemas de informação são um requisito básico para a decisão automatizada e auxiliam na obtenção de dados do problema, além de informações relevantes para as tomadas de decisão. Em Minas Gerais, é utilizado o Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica, SIGAF. O BI representa a habilidade de estruturar, acessar e explorar informações com o objetivo de desenvolver percepções, entendimentos e conhecimentos, os quais podem produzir um melhor processo de tomada de decisão. A aplicação de tecnologias de BI em conjunto com dados clínicos tem muitos benefícios em relação à melhoria da qualidade e segurança dos cuidados de saúde, além do controle de custos. A metodologia utilizada para a pesquisa foi a pesquisação, que é um tipo de pesquisa social realizada em associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes representativos do problema estão envolvidos de modo cooperativo. Foram realizados 2 ciclos de pesquisação. A pesquisa foi iniciada com a realização de uma entrevista com os farmacêuticos do serviço, de forma a levantar as necessidades de dados e informações para direcionar a coleta de dados do SIGAF. Na entrevista havia questões relativas às decisões já tomadas pelos farmacêuticos e outras solicitando sugestões para a melhoria do serviço. O resultado das entrevistas foi amplo e muito satisfatório. No entanto, devido à complexidade do serviço e à inviabilidade de se trabalhar com todos os problemas levantados, foram selecionadas as seguintes demandas para o desenvolvimento da ferramenta computacional, aqui apresentadas. Para a coleta de dados do SIGAF foram feitas as seguintes definições. Foram selecionadas 3 das 9 unidades de saúde para se obter uma boa representatividade. A coleta de dados foi realizada no período de 1º de junho de 2020 a 28 de fevereiro de 2001, período esse em que não houve um desabastecimento significativo nas unidades. E foram selecionados 6 medicamentos sujeitos a controle especial característicos de uso abusivo aqui relacionados. Passou-se então ao desenvolvimento da ferramenta, que iniciou-se com a fase de ETL e posteriormente a criação da Flat Table, que é o Data Warehouse dessa pesquisa aqui representado. Em seguida passou-se à fase de análise de dados, que foi realizada por etapas com relação às unidades de saúde, medicamentos selecionados, pacientes e prescritores. Para cada uma das unidades foram obtidos os percentuais de dispensação apresentados. Essa variação deve-se ao tamanho e perfil da população atendida em cada área de abrangência. O número de dispensações por medicamentos
representa o perfil de utilização dos medicamentos selecionados para a população atendida. Aqui está representado o número de unidades dispensadas, ou seja, quantidade de comprimidos, cápsulas ou frascos, e o custo de cada medicamento no período selecionado. Levando em consideração os dois gráficos anteriores, chega-se ao número médio de unidades dispensadas por medicamento e custo médio por dispensação. As dispensações foram realizadas para 1.367 pacientes, sendo 366 homens e 1.001 mulheres. As distribuições de acordo com sexo e faixa etária estão aqui apresentadas. Dentro das faixas etárias, percebe-se que as médias de dispensação se assemelham muito. Segundo os dados, 40% das dispensações foram realizadas para pacientes entre 56 e 70 anos. Este gráfico apresenta o número de dispensações realizadas por paciente, que variou de 1 a 13 no período em análise. Com relação aos prescritores, as dispensações foram provenientes de prescrições de 162 médicos, sendo 24 especialistas em saúde mental, psiquiatras e neurologistas, representando a dificuldade de acesso da população a esses profissionais. 10 maiores prescritores foram responsáveis por 59,9% das dispensações do período. Destes, 9 são clínicos gerais que atendem nas unidades de saúde. Dos 9, 5 são formados há menos de 2 anos, segundo informações colhidas no site do Conselho Regional de Medicina. A análise desse gráfico permite caracterizar o perfil de prescrição dos 5 maiores prescritores. A próxima etapa foi a realização de um planejamento de ações. Em relação às unidades de saúde, gerou-se um conhecimento das medicações mais utilizadas pela população atendida, sendo possível traçar estratégias para promover seu uso racional. Em áreas onde a população é mais carente, é necessário maior atenção no acompanhamento dos pacientes. A estimativa dos quantitativos dispensados, levando-se em consideração períodos de desabastecimento, é imprescindível para compor o consumo histórico mais próximo possível da realidade. Em relação ao tipo de medicamento, os 6 medicamentos selecionados para estudo são sujeitos a controle especial, sendo comum seu uso abusivo, especialmente dos que causam dependência. Apesar de 4 desses medicamentos apresentarem um baixo custo unitário, a grande demanda acaba por onerar o serviço e são comuns episódios de desabastecimento. É importante que os profissionais médicos conheçam esses custos de forma a conduzir o tratamento dos pacientes. Em relação ao paciente, é senso comum que mulheres utilizam mais serviços de saúde, e isso ficou comprovado pelos dados. A faixa etária para a qual foram realizadas mais dispensações é de 56 a 70 anos para homens e mulheres. Este seria o grupo de pacientes a serem convidados para participar de grupos de apoio para pacientes usuários de psicotrópicos, promoções de práticas integrativas e complementares em associação ou substituição ao tratamento medicamentoso. Os pacientes de difícil controle devem ser reconhecidos e acompanhados regularmente. Em relação aos prescritores, identificou-se a existência de uma grande dificuldade no acesso a consultas com profissionais especialistas em saúde mental, sendo comum a prática de renovação de receita. A análise dos dados aponta o perfil de prescrição dos profissionais, possibilitando intervenções de forma assertiva. O que se observa rotineiramente nos serviços de saúde que utilizam sistemas de informação são dados sendo lançados regularmente que pouco servem para as tomadas de decisão, sendo eventualmente utilizados em consultas pontuais. Durante as entrevistas, os farmacêuticos mencionaram uma série de limitações do CIGAF com relação ao acesso e tratamento de informações, que algumas vezes, apesar de disponíveis, não se dão de forma facilitada.
Os profissionais relataram ainda a existência de informações não disponíveis que os obrigam à elaboração de controles paralelos. Foram sugeridas a incorporação de novas tomadas de decisão para melhorar a qualidade dos serviços e as informações necessárias para sua realização. Por fim, foram levantadas diversas sugestões de melhoria para o SIGAF. Diante das análises realizadas, pode-se observar que os dados dos sistemas de informação, quando contextualizados, podem se transformar em informações valiosas para a condução adequada do serviço de assistência farmacêutica. A apresentação de relações de causa e efeito disponibilizadas pela ferramenta permitiu direcionar ações a grupos de pacientes, profissionais e determinada área populacional, de forma a manter a regularidade do medicamento e promover o seu uso racional. Para mais detalhes dessa pesquisa, consulte o artigo completo ou entre em contato comigo. Obrigada.